Olá, meninos e meninas do nono ano. A gente vai agora corrigir, né, aquela atividadezinha que eu passei na aula passada para vocês, tá? Que é lá na página 122 e 123. Lembrando, pega aí o caderno, pega o livro, vai corrigindo, vai anotando aí as informações extras que eu vou estar dando para vocês, certo? Então, bora lá. Corrigir primeiro os exercícios conceituais. 5 questõezinhas, tá? Primeira questão, explique a situação do Brasil no primeiro modelo DIT no qual o país foi inserido. A gente sabe que existem os 3 modelos, né, que lembram aí as fases do capitalismo. Então aqui está perguntando qual é a fase, não é isso? Qual é o modelo aí que o Brasil ele faz parte, né? O Brasil fez parte dentro do primeiro, ele fez parte aí do primeiro modelo. Não é isso, do DIT, que é o do Pacto Comercial Colonial, melhor dizendo. Então coloque aí a resposta. O Brasil inserido no Pacto Colonial, né, que foi dominado por Portugal, podendo comercializar apenas com sua metrópole, que é bem parecido aí com o capitalismo comercial, né, na era aí das grandes navegações. Tá? Então o Brasil está inserido aí nesse contexto. Certo? Segunda questão, bora lá. Qualquer coisa vocês voltam, né? Pra gente ir mais rápido. A segunda questão. Apresente a relação existente entre a DIT e o capitalismo. A gente sabe, não é isso, que a Divisão Internacional do Trabalho é um objeto aí de dentro, é uma ferramenta de dentro do capitalismo, tá bom? Sem o capitalismo não existiria aí a Divisão Internacional de Trabalho. Então ele quer aí apresentar a coexistência, né, entre a DIT e o capitalismo. Então com o aumento da tecnologia, né, principalmente do transporte, né, e da internet, fez com que fosse possível desbravar outros países para exploração. Então aí está a resposta da segunda questão. A DIT e o capitalismo tem aí como peça fundamental, né, a relação entre eles dois, a questão da tecnologia, principalmente na área de transportes, né, que lá no capitalismo comercial, com as grandes navegações, que eles estavam procurando aí outros territórios para explorar e também territórios de consumidores, né, com o advento aí da tecnologia, né, dos navios naquela época. Então eles começaram a desbravar outros territórios para ou explorar ou povoar, tá bom? Terceira questão. Qual foi o principal motivador da formação da DIT no seu primeiro momento? Qual foi o principal motivador lá da DIT, né, na primeira fase da DIT, que foi o capitalismo comercial? A procura de quê? De matéria-prima, certo? Então aí foi no tempo das grandes navegações, tá? Coloquem aí, tempo das grandes navegações, com aparato tecnológico para ter acesso aí a outros territórios, em busca de quê? De matéria-prima, tá? Quarta questão. Porque a DIT, no momento industrial, gerou desemprego estrutural. Aí já é outra fase da DIT, que é aí lá do capitalismo industrial, chegando aí na Revolução Industrial, ali na Europa, século XVIII. Então, o modelo, né, de emprego mudou. Antes, que era tudo artesanal, agora é o quê? Industrial. Então, muitas pessoas, né, muitos funcionários, eles foram demitidos porque alguns não conseguiram seguir, né, ou se adaptar a esse novo modelo, que agora é o modelo industrial, gerando aí o desemprego estrutural, que é nada mais nada menos quando a pessoa ela não consegue acompanhar aí essa tecnologia, né, esse avanço tecnológico. Então, coloque aí na quarta questão. As máquinas começaram a substituir aí a mão de obra dos funcionários, não é isso? O que causou aí também muitos
muitos empregos, né, que antes precisavam daquela força braçal, hoje foi substituída aí pelas máquinas e muitos deles foram extintos, fazendo também com que vários funcionários fossem demitidos. Quinta questão. Apresente a principal consequência da DIT para o capitalismo financeiro. Aí a última fase da DIT e também a última fase aí do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Coloque aí, divisão entre os países que emprestam, né, emprestam dinheiro e os que pedem emprestado, tá? Então, a questão aí do DIT, dentro da fase do capitalismo financeiro, é essa, é aquela divisão, né, aquela regionalização que a gente conhece entre os países ricos e os países pobres, ou países do norte e países do sul, tá? Que há quem empresta mais dinheiro, quem tem mais dinheiro, quem tem mais tecnologia, quem tem mais, né, avanço tecnológico, industrial, eles ficam aí tendo aí o maior desenvolvimento econômico, né? E os outros sempre estão subordinados a estes maiores, certo? Então a resposta aí da quinta questão. Bora lá para os exercícios contextualizados, tá? Aquelas questões que vocês adoram. A gente vai ter que analisar de um por um, tá bom? E vocês coloquem, eu estiver errado, eu vou estar falando para vocês sublinharem, certo? Primeira questão. Analise os itens abaixo que apontam algumas tendências do processo de mundialização da economia capitalista e tem como pressuposto básico a necessidade da implantação de uma nova divisão internacional do trabalho. Então aí a gente já está falando de quê? Pode sublinhar, anotar, tá? Mundialização, que é um processo aí da globalização, não é isso? E a própria DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Aí a gente vai analisar aí as alternativas. Primeiro, a implantação das transnacionais em diversos países do planeta que abastecem exclusivamente seus mercados internos. Se é transnacional, meu amigo, então ela vai abastecer só os mercados internos? Não, então está errada a questão aí dos internos. Pode sublinhar e dizer errado. Colocar aí errado, tá? Alternativa 2. A descentralização da atividade industrial por meio de filiais de transnacionais, fusões, associações e franquias. Certo, né? A gente vê agora no capitalismo financeiro essa descentralização tanto, né, das transnacionais como também até na própria produção. É isso que a gente chama, né, de fragmentação da produção, que aí diminui aí o custo dessa produção para essas empresas. Então a 2 está correta. 3. O aproveitamento de mão de obra barata combinada com vantagens fiscais e tributárias. Lógico, né? Capitalismo financeiro, essa nova divisão internacional do trabalho, que é essa última fase, eles levam em conta, eles querem, é isso mesmo, mão de obra barata, que vai diminuir aí o custeio e da produção, combinada aí com vantagens fiscais e tributárias, que é a diminuição aí de taxas fiscais e tributos em cima daquele produto, daquela produção, daquela transnacional. Então a terceira alternativa está correta. Quarta alternativa, o aprimoramento da exploração e da exportação das matérias-primas requeridas pelo mercado internacional. Correto. A gente sabe que hoje em dia tem muitos avanços tecnológicos na área de exploração de matérias-primas, principalmente, né, as matérias-primas que vêm desses países chamados países pobres, subdesenvolvidos ou emergentes, né, em desenvolvimento. Então aí a gente tem a 2, a 3 e a 4 correta. Então é a letra D, tá? Letra D. Segunda questão. O colonialismo, alimentado pela Revolução Comercial
entrou em extinção no início do século XIX devido a fatores como a decadência do mercantilismo e o interesse pelo desenvolvimento interno, que acompanharam as primeiras fases da Revolução Industrial. No entanto, após a segunda Revolução Industrial, ressurge um novo imperialismo, que se alastrará principalmente para a África e a Ásia. Gente, quando a gente fala em novo imperialismo, império é o que? Poder, né? Então, durante lá o império, aquela primeira fase ali, houve aí o poder, né, principalmente da metrópole para a colônia. E aqui agora, a gente vê surgir aí esse novo imperialismo, certo? Que é os países ricos, né, que estão aí explorando aí alguns países, né, os chamados países pobres ali da África e da Ásia. Na base desse novo imperialismo encontramos, bora lá analisar, viu? Letra A, o alastramento da industrialização para outros países, além da Inglaterra, o que gerou excedentes de produtos manufaturados e de capitais, competição por novos mercados, além de campos de investimento e novas fontes de matéria-prima, correto, tá? Alastramento da industrialização para outros países, além da Inglaterra, isso ocorreu, o que gerou excedente de produtos manufaturados e de capitais, competição por novos mercados, além de campos de investimento e de novas fontes de matéria-prima, correto, totalmente correto. Por que a letra B está errada? A letra B, gente, está falando do capitalismo comercial, tá? Busca de poder e riqueza do Estado por meio de acumulação de ouro nos cofres públicos. Aí já está falando do capitalismo comercial, tá? Letra C, também falando as características aí do capitalismo comercial. A necessidade de encontrar novos mercados para que pudessem gerar excedente de produtos manufaturados dos países industrializados. Letra D está falando aí do livre câmbio internacional. Gente, nessa época, né, do imperialismo, não existia aí a questão do livre câmbio internacional. Essa questão do livre câmbio internacional é aí da terceira fase do capitalismo, né? Da terceira fase também da DIT. E a letra E, aproveitamento da mão de obra barata e dos recursos naturais pouco abundantes. Olha aí, no comecinho está correto, mão de obra barata é o que essas empresas querem. Mas quando fala em recursos naturais pouco abundantes, né, nas colônias, né, que era no tempo lá do capitalismo, do imperialismo, né, já está errado, porque era ao contrário, nessas colônias existia abundância de matérias-primas. É tanto que a gente viu que nas fases, né, da DIT, muitas colônias, que antes eram colônias, hoje são países agrários, né, países aí que exportam aí matérias-primas, tá? Então o errado aí da letra E são os poucos abundantes aí em relação aos recursos naturais, né, as matérias-primas. Bora lá para a terceira questão. Terceira questão falando aí, tem um texto, né, falando sobre a industrialização. A industrialização ampliou a divisão do trabalho dentro da unidade de produção, né, que é a fábrica, e no interior da sociedade de cada país. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países industriais e as regiões fornecedoras aí de produtos agrícolas e minerais. Assinale a alternativa que não expressa uma característica da DIT, ou seja, na questão está pedindo que não é uma característica do que a gente vem estudando aí no capítulo 6, que é a divisão internacional do trabalho. Então a gente vai analisar aí a letra A, lembrando que é o que não encaixa na característica aí da DIT. Letra A, os países desenvolvidos exportam produtos tecnológicos, correto? Os países desenvolvidos, eles exportam, né? Vendem aí produtos tecnológicos. E os países subdesenvolvidos exportam matéria-prima, correto? Os países mais pobres, eles exportam, né, vendem os produtos agrários, né, a matéria-prima. Letra B. A formação da DIT está relacionada principalmente com os eventos ligados ao colonialismo, certo? Lembra das três fases? Não começou lá da primeira fase, do capitalismo comercial, da DIT comercial, que foi no tempo aí da colonização, então encaixa perfeitamente. C.
Conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto econômico internacional. Errada. Não existe essas conferências para dizer, os Estados Unidos vai produzir somente um produto, o Brasil vai produzir a soja, a China vai produzir só equipamentos tecnológicos. Não existe isso. Então, não encaixa aí a letra C. Então, bora lá. Segunda questão aí foi A. E a terceira questão aí foi C. Quarta questão. A respeito da moderna divisão internacional do trabalho, é correto afirmar. Moderna, então, a última, né? Que aí vem do capitalismo financeiro. Letra A. Alguns países subdesenvolvidos, além de exportadores tradicionais de matérias-primas para os países desenvolvidos, exportam também produtos manufaturados, tais como calçados, tecidos e automóveis. Gente, totalmente correto, né? A gente sabe que dentro dos países subdesenvolvidos vai ter os países bem subdesenvolvidos, que são aqueles bem pobres mesmo, mas dentro dos subdesenvolvidos vai surgir também os emergentes. Lembraram aí? Que são aqueles países, comparados com os países mais pobres, tem um certo avanço industrial, certo? Então, sim, dentro aí dos países subdesenvolvidos, a gente vai, além dos produtos agrícolas, matérias-primas, a gente também vai encontrar alguns produtos aí industrializados, vamos dizer assim, como é o caso de calçados, tecidos e automóveis. Letra B, por que a letra B está errada? Empresas multinacionais instaladas nos países subdesenvolvidos não remetem boa parte dos seus lucros aos países sede. Errado. Remetem sim os lucros, tá? Letra C. Os bens manufaturados exportados pelos países subdesenvolvidos, via de regra, têm preços mais altos. Não, pelo contrário, não é isso. E menor valorização no mercado internacional. A gente sabe que os produtos dos países subdesenvolvidos eles têm um custo mais barato. É por isso que várias empresas aí, né, multinacionais, elas estão colocando, né, suas filiais nestes países subdesenvolvidos por conta aí da mão de obra barata, de isenções fiscais, tudo mais, né, ou de diminuição de tributos, de taxas aí. Continuando. A transferência de tecnologias e a proibição de remessas de lucro para o exterior tornaram-se importantes mecanismos utilizados pelas empresas multinacionais instaladas na América Latina para desenvolver nosso parque industrial após a década de 50. Não, gente, não houve transferência de tecnologia, principalmente, melhor dizendo, não houve essa proibição aí, né, de desenvolvimento tecnológico e lucro. Letra E. Empresas multinacionais têm se utilizado da vasta mão de obra, das matérias-primas e alto custo dos poucos incentivos fiscais e da séria legislação ambiental dos países subdesenvolvidos? Não, isso aí está totalmente errado, que nos países subdesenvolvidos vai ter matéria-prima, o custo vai ser baixo, não é isso? Que a mão de obra é baixa. Incentivos fiscais, não poucos incentivos fiscais, pelo contrário, tem alto, né, nos incentivos fiscais. Então, a correta da quarta questão é a letra A de amor. Quinta questão. Sobre as empresas multinacionais e sua atuação em escala mundial da atualidade, é correto afirmar. Se está falando da atualidade, capitalismo financeiro, né, o DIT financeiro aí, que é a última fase aí da divisão internacional do trabalho. Sobre as empresas multinacionais e sua atuação em escala mundial, na atualidade é correto afirmar. Então, falando dessas empresas multinacionais. Letra A. Vem acontecendo uma ampla distribuição geográfica dos investimentos e a mundialização das aplicações financeiras. Correto, tá? O que ocorre nessas multinacionais? Elas estão sendo distribuídas aí pelas suas filiais em vários países do mundo todo, não é isso? Ocorrendo aí a mundialização das aplicações financeiras. Correto.
Por que a letra B está errada? Todos os lucros dessas empresas voltam para ser revestidos nos seus países de origem? Não. Porque se eu tenho uma enquanto transnacional uma empresa, ou melhor dizendo, uma filial, né, que é o nome correto, tem um acionista, tem uma pessoa que comprou, né, aquela filial, então o lucro também fica para este dono dessa franquia, dessa filial, para o acionista. Então, não, está errado. Letra C. A estrutura de produção tem pouca relação com o desenvolvimento científico, tecnológico e informacional. Gente, se a gente fala em produção, a gente tem que falar assim tem relação com o desenvolvimento científico, tecnológico e informacional, que é a informática, né? Errado. Letra D. A aliança entre as empresas tem dificultado a ampliação e garantia de novos mercados? Não. A aliança ela tem facilitado nessa interação aí entre os novos mercados. Letra E. Com a associação de muitas empresas, foi possível eliminar, na sua totalidade, hoje cartéis. Errado. A gente sabe que ainda hoje existe cartéis, né, que é proibido em muitos países, e hoje que é o que? A parceria, né, a fusão de algumas empresas, certo? Então a correta da quinta questão é a letra A. Fechou? Qualquer dúvida, só entrar aí no meu WhatsApp, perguntar, tia, não entendi a quinta, a quarta questão que a gente responde, tá?